Saudações jurídicas! Estamos mais uma vez aqui na nossa live matinal para tratar de assuntos relacionados à advocacia, para trazer orientações. E nesta vibe que nós estamos aqui no perfil, lembrando que nós estamos no mês de abril, Abril Verde, que é o mês do qual celebra-se aí a saúde e segurança no trabalho, nós estamos tratando desse tema. E hoje, então, eu gostaria de falar com vocês sobre como podemos atuar em favor dos nossos clientes quando tratamos de acidente de trabalho. Porque, tecnicamente, nossa função é uma função de apoio. Nós vamos apoiar o nosso cliente orientando para que ele tome todas as precauções, para que ele tome todas as medidas que possa resguardar os seus direitos, falando no âmbito da empresa, do empregador. Com relação ao empregado, é muito raro que ele procure orientação jurídica quando ele sofre um acidente de trabalho. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos começar a orientar, educar o nosso público para que, quando ele estiver sob uma situação de acidente de trabalho, e aqui não só o próprio acidentado, como seus familiares, pessoas que são ligadas a ele, que podem ser que, quando ele está acidentado, está lá internado, ele não tem noção. Então, quem poderia ser as pessoas que podem assistir um vídeo seu, ler um post, um artigo sobre acidente de trabalho? Seriam seus familiares, pessoas próximas. Então, criar uma comunicação para abarcar esse público, porque você já fica no radar. É certo que durante aí o afastamento da pessoa acidentada, não haveria muita atuação por parte de quem atua para o trabalhador, mas uma vez que houve o seu desligamento ou ele se afastou por um longo período em que não há mais possibilidade de retorno, a gente tem que observar que nós temos institutos como a prescrição. A prescrição faz com que os direitos sejam extintos. E o que nós podemos fazer com relação a isso? Orientar essas pessoas no sentido de ter aí as provas suficientes, porque a gente tem que lembrar o prazo prescricional, que pelo STJ, que a gente usa a súmula do STJ, é da data do início da ciência e da incapacidade. Então, naquele momento que a pessoa teve conhecimento pleno de que ela estaria ali debilitada para sempre, no caso de trabalho aí que deixa sequelas, para poder pleitear as indenizações. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a esse tempo, tá? Isso falando de empregado. Aqui, o meu foco hoje é falar da empresa. E aí, o que eu faço? Eu tenho um plano que eu chamo de gestão de crise do acidente de trabalho, onde eu trago orientações desde o início, o que a empresa tem que fazer para que ela possa agir em conformidade com a lei. Esse manual traz aí os conceitos básicos do acidente de trabalho, falando sobre acidente de trabalho típico, por equiparação, que são as doenças, e o acidente de trabalho de trajeto, né, que nós tivemos aquele breve período que nós não considerávamos como acidente de trabalho, mas a MP caiu, então voltou o que era antes. Também fala um pouco sobre os aspectos criminais que envolvem o acidente de trabalho, lembrando sempre que nós vamos ter duas repercussões dos primeiros artigos dos crimes em espécie, que pode ser o caso de homicídio ou o caso das lesões corporais. E aqui eu já abro um gancho porque eu não encontro em outra legislação um parâmetro tão significativo para mensurar a gravidade da lesão corporal. Que nós temos no 129 as lesões graves e gravíssimas. E elas têm as suas diferenciações muito peculiares e que eu uso aí e embaso minhas orientações, meus pareceres e até mesmo defesas iniciais com base naquela gradação que o Código Penal nos orienta. Além disso, eu trago aí quais são os procedimentos. E aí nós temos que a lei determina que qualquer tipo de acidente deve ser aberto a CAT. Mas nós temos situações como, por exemplo, doenças que é muito difícil aí mensurar se efetivamente aquela doença se deu em decorrência do trabalho, né? Vale lembrar que se a empresa não emitiu a CAT,
o trabalhador consegue emitir em outros locais, como o sindicato, por exemplo. Então, não há um grande prejuízo assim com relação à não emissão. Por um outro lado, não podemos deixar de mencionar que se a empresa emite a CAT, ela reconhece a existência do acidente, tá? Só que a sua responsabilidade deve ser comprovada, porque aí nós vamos ter N fatores para a demonstração dessa responsabilização. Como eu falei ontem nos stories lá, mostrei algumas causas de acidente de trabalho que nós vamos tratar no nosso curso que vai acontecer dos dias 9 a 12 de maio. Quais são as outras orientações que eu passo para a empresa? Se for um acidente de trabalho típico, que haja um isolamento da área, tá? Quanto menos pessoas entrarem e mexer, melhor, porque aí vão vir o pessoal da perícia, no caso, se teve uma lesão corporal, a polícia vai constatar, fazer o laudo. Então, é importante que haja preservação do local e não há forma melhor do que isolar a área. Também é importante que a empresa defina aí quem será responsável na empresa por investigar, fazer uma investigação própria dentro da empresa, entrevistando os empregados, fazendo realmente uma investigação para ter um material e poder aí não somente se defender judicialmente, que esse é um ponto muito importante, mas também para prevenir outros acidentes. Depois que essa equipe aí, ou um ou dois funcionários que são designados para a investigação, conclui, eles emitem um relatóriozinho explicando o que aconteceu e qual que foi a sua constatação. E aí, pode-se mensurar quem seria o responsável por aquele acidente. Foi uma falha mecânica, uma falha humana, qual tipo de falha aí que gerou aquele acidente. E comunicar às autoridades também é um passo, tá? Importante no caso de trabalho, principalmente típico aí, com lesão grave ou gravíssima, ou até mesmo o óbito, é essencial que seja comunicado tanto à autoridade policial, quanto também às entidades, né? Nós vamos ter aí o sindicato da categoria, em muitos casos, o Ministério do Trabalho e também departamentos, né? Eu tenho um cliente que é uma mineradora e tem que haver uma comunicação ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, a depender da atividade empresarial, também é importante que haja aí essa comunicação, tá? Então, esses são alguns pontos que nosso trabalho como advogado é essencial, tá? Dar aquele suporte, aquela atenção à empresa, principalmente nesse momento em que há muita euforia, a gente tentar ser mais racionais possíveis e trazer aí uma segurança e tranquilidade para o cliente. Então, esse manual, ele é de suma importância para que haja um passo a passo até que você chegue no local e dê essa assistência presencialmente, eles possam aí tomar algumas medidas que são importantes nesse momento, tá? Então, como eu disse, repito novamente, esse tema nós vamos tratar no nosso curso que vai dos dias 9 a 12 de maio. É um curso gratuito, gente, é muito conteúdo de valor. Será praticamente uma semana, são 4 dias aí, em que eu vou me dedicar a trazer mais de 1 hora aí de conteúdo, somando vão dar 20 horas de muito conteúdo para que você possa atuar nessas demandas que exigem e necessitam de profissionais que sejam capacitados para atender, tá? Então, fica esse convite e comente aqui abaixo se você tem alguma outra orientação que você passa para o cliente, o que você achou desta pequena live. E até quinta-feira de manhã, onde nós voltaremos com mais temas relacionados ao acidente de trabalho na nossa live matinal.